E hoje pela manhã eu quero compartilhar com os amados irmãos também sobre esse tema, igreja voltando a ser igreja. Talvez a principal razão de existir a igreja é a ênfase total da igreja do Senhor, a qual nós precisamos voltar a ser igreja. Há um desvio muito grande do que é ser igreja. Há uma confusão muito grande sobre o que é ser igreja. As pessoas confundem a igreja com liturgia, confundem a igreja com as coisas materiais, mas a igreja é a manifestação de Deus na vida do seu povo. É o poder de Deus manifesto na vida do seu povo. E eu creio que a maior essência da existência da igreja foi o sacrifício de Jesus na cruz. Se não for a cruz de Cristo, nós não estaríamos aqui. Se não for o sacrifício de Jesus na cruz, os nossos pecados não seriam perdoados. Se não for o sacrifício de Jesus na cruz, nós não teríamos acesso ao trono da graça de Deus, porque é o único que é mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E quando nós podemos refletir nisso, nesta manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao 32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 32. Em reverência à palavra de Deus, convido os irmãos a colocar-se em pé. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Primeira carta aos Coríntios 11, 23 a 32. Paulo dá instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Deus, fale ao nosso coração mais uma vez, que esta seja uma manhã extraordinária, seja uma manhã aonde o Senhor encontre liberdade no nosso coração, onde, ó Deus, necessitamos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Abordando sobre as figuras da igreja, sobre como cidadãos dos céus, da cidade santa. Quando vimos na quarta-feira sobre a santidade de Deus, quando reconhecemos sobre o papel da igreja extraordinário, do privilégio que temos de ser igreja. Eu sempre falo isso, não é de hoje, há muito tempo, de que as pessoas falam: eu amo a igreja, mas não se compromete com o Senhor da igreja. E às vezes amam mais a igreja do que o próprio Senhor. Fazem tantas coisas mais para o Senhor do que fazer para o próprio Deus, para ter essa intimidade, para priorizar na sua vida. E é interessante que, ao decorrer desse texto, Paulo está exortando a igreja de Corinto, chamando a atenção mesmo. Era uma cidade difícil, era um período difícil,
E a igreja envolvida naquele caos, envolvida naquele cenário, Paulo exorta a igreja porque o mundo estava influenciando a igreja. E algo que deveria ser ao contrário, a igreja deveria influenciar o mundo, a sociedade. E Paulo então, ele começa aqui exortando sobre o que as pessoas estavam fazendo sobre a ceia. Não tinham discernimento do que é ceia. E quando eu estava lendo esse texto, eu com muito temor, orando ao Senhor, pedindo: Deus, será que nós não temos discernimento do que nós vamos fazer no domingo pela manhã como igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor foi comprada por um alto, sublime preço. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz, foi a ressurreição de Jesus, foi o poder de Jesus vencendo a morte, trazendo à igreja esse privilégio dele se manifestar, um povo dele, um povo que ele ama, um povo que ele quer usar. E nós temos visto essas figuras tremendas sobre a importância da igreja, e quando eu falo igreja, não estou me referindo ao templo, a este lugar, eu me refiro a mim, a você, a igreja do Senhor Jesus. E Paulo então, ele reconhece que hoje, meus amados, podemos refletir sobre a igreja voltando a sendo igreja, retornando à essência. Voltando aonde? À mesa. Teve uma jovem que, algum tempo atrás, alguns domingos atrás, esteve cantando aqui, aquele hino, Há Lugar na Mesa, um hino maravilhoso, falou muito ao meu coração. E é interessante que a mesa é lugar de liberdade. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde nós compartilhamos da mesma refeição. A mesa onde nós olhamos e ouvimos e vemos, sorrimos, choramos. É um momento em que nós podemos compartilhar. E muitas vezes a gente fica lembrando, dos nossos antepassados, quando domingo, encontro dos filhos com os pais, aquele almoço gostoso, aquela mesa comprida. E eu fico imaginando, a gente presenciava isso, a alegria dos nossos pais, a alegria dos irmãos por estarem juntos. Porque tinha essência, tinha intimidade, relacionamento, é família. E nós vimos aqui que uma das figuras da igreja é família. E nós estamos compartilhando, meus amados, da mesma mesa, somos convidados para estar na mesma mesa. E hoje é um dia especial porque é dia da ceia do Senhor, é um momento de lembranças, é momento de comunhão, é uma renovação espiritual. Mas antes de participarmos do pão e do cálice, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir a algo ainda mais profundo. Um tempo de avivamento diante da mesa do Senhor, um tempo de examinarmos a nós mesmos. Somos convidados pelo Senhor para estar à mesa e compartilhar da sua palavra, compartilhar do seu amor, compartilhar dos seus planos, compartilhar dos seus desejos, compartilhar dos seus sonhos. E Ele chama a igreja para junto de si. Que coisa maravilhosa! Há lugar na mesa. É para todos, é um convite para todos. Mas especificamente para a igreja, Paulo exortando essa igreja, ele escreve à igreja de Corinto, porque eles estavam participando da ceia de qualquer maneira. O que era santo se tornara costumeiro. E o que acontece quando o sagrado se torna rotina? O coração esfria, a chama se apaga, o avivamento se distancia. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, a minha oração é que o Espírito nos chama a voltar à essência e lembrar da cruz, e restaurar a comunhão, e a buscar a santificação. Porque o avivamento começa aqui, à mesa do Senhor. Quando se atende o convite do Senhor, venham à mesa. Quando Ele convida para prepararmos a mesa, porque Ele é o centro, Ele é a essência. A igreja se reúne para adorar a Deus. A igreja se reúne para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, mas acima de tudo pelo que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E há 3 pontos rapidamente que eu quero abordar com os irmãos sobre a igreja voltando a essa igreja, retornando à essência, à mesa do Senhor. A primeira coisa, o avivamento começa com a lembrança da cruz. Versos 23 a 25, quando ele relata assim, ele fala uma frase muito especial: fazer isto em memória de mim. Vamos dizer essa frase? Fazer isto em memória de mim. Em memória de quem? De Jesus.
A honra é dele, a glória é dele, a manifestação é dele, o convite é dele. A sua igreja, a intimidade, o relacionamento, o avivamento, meus amados, não começa em um grande evento, em um louvor animado, ou em uma multidão emocionada. O avivamento, a igreja, ela começa quando o povo de Deus se lembra da cruz. É quando o povo de Deus reconhece que ela é a igreja somente através de Jesus. É quando ela reconhece todo o sacrifício de Jesus na cruz, quando ela reconhece o poder de Jesus, quando ela reconhece que através da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, nos tornamos um povo, nós temos um só Senhor, os nossos pecados são perdoados e nós somos um em Cristo Jesus. Avivamento é voltar à cruz, a ceia, ao convite de Jesus, lembre-se de mim. E quando a igreja volta seus olhos para a cruz, o coração é quebrantado, o pecado é revelado, o amor de Cristo reacende em nós. Avivamento não é barulho, é lágrima no altar. Avivamento não é um movimento, é arrependimento. Não é uma nova emoção, não é um novo coração diante da cruz, mas é um novo coração diante da cruz. Quando a cruz volta a ocupar o centro da igreja, o Espírito Santo, ele tem a liberdade, ele se manifesta, ele se move entre nós. E aí eu pergunto, o que a cruz ainda significa para mim hoje? O que a cruz significa para você hoje? Ao participar desse memorial, dessa ordenança de Jesus, ele disse: lembrai de mim, fui eu que morri no seu lugar. Você é salvo porque eu morri no seu lugar. Há uma morada no céu, preparei para você porque eu morri no seu lugar. Não há necessidade mais de você ser escravo do pecado, mas o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. E se o sangue de Jesus ainda te comove, há fogo em você, há desejo em você de buscar a presença de Deus, há alegria de poder servir ao Senhor. Mas se a cruz se tornou apenas um símbolo, é hora de pedir: Senhor, reacenda em mim essa lembrança. Reacenda em mim a lembrança do teu amor. Reacenda em mim que sem o teu amor demonstrado por Jesus, eu estaria completamente perdido e condenado ao inferno, à morte. Mas o avivamento, ele começa com a lembrança da cruz. Essa igreja estará completando 32 anos, porque ela nunca deixou de anunciar a mensagem da cruz. Se hoje nós estamos firmes, se hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, se nós não desistimos, se nós permanecemos firmes, porque nós sabemos e reconhecemos o valor da cruz. Porque não importam as circunstâncias, o que vale é a igreja desfrutar dessa presença gloriosa de Jesus, do seu amor por nós. E a figura da igreja, nesta manhã, o que eu quero que você guarde, é uma igreja que reflete a cruz de Cristo. Foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas uma outra lição sobre o avivamento, a igreja voltando a ser igreja, retornando à essência, voltando à mesa, atendendo o convite do Senhor à mesa. O avivamento, ele se manifesta na unidade do corpo. Nos versos 26 a 29, mas eu quero dar ênfase somente no verso 27, quando Paulo está dizendo o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo, ele repreende a igreja, porque as pessoas participavam da igreja, participavam da ceia divididos. Haviam brigas, invejas, mágoas, e ele diz: vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. E muitas vezes muitas pessoas, infelizmente ainda, não têm o discernimento do que é a ceia do Senhor. Para muitos é um sacramento,
Muita gente fala, misericórdia, se eu não participar da ceia do Senhor, esse mês vai ser horrível. Se eu não participar da ceia do Senhor, eu não sei como vai ser. Bom seria que tivéssemos a ceia todos os dias. Bom seria que tivéssemos uma reunião todos os dias, para relembrar a cruz de Cristo, que nos restaura, que nos salva. E uma das coisas tremendas, o avivamento se manifesta na unidade do corpo. É interessante, meus amados, que o corpo de Cristo ele é duplo, o corpo que foi partido na cruz e o corpo que é a igreja. Nós, queridos, não há avivamento onde há divisão. Não há fogo do Espírito aonde há rancor, aonde há fofoca, aonde há crítica ou falta de perdão. O mesmo sangue que nos salvou também nos une. Por isso a ceia ela é um momento de reconciliação. E antes de tomar o pão e o cálice, precisamos olhar ao redor e perguntar: a quem eu preciso perdoar? Qual o pecado que eu preciso confessar? Há um irmão com quem preciso me reconciliar? Porque o Espírito Santo só sopra onde há comunhão. Somos a igreja do Senhor. A gente canta aquele hino, eu gosto muito de cantar, a igreja não pode parar, não é isso? Podia até cantar ele depois, viu, Felipe? Cantar isso depois, podemos? Então, tudo é possível aquele que crê, né? Que beleza. Mas ela vence pelo sangue de Jesus. Não é pelo nome do pastor, não é pela formação do pastor, não é pelo cargo que você tem, não é pela frequência que você tem, não é pelo tempo que você tem, mas é pelo sangue de Jesus que nos une. E nós precisamos voltar a essa igreja no amor, precisamos voltar à igreja do abraço. E nós temos aqui exemplo, pastor Itiel, ele abraça todo mundo, beleza. Uma vez eu vi ele até abraçando o portão ali, o pessoal já tinha ido embora, ele abraçou o portão. Brincadeira. Do abraço, do sorriso, e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Nós fizemos alguns meses atrás, não sei se os irmãos têm ainda, lembra do cálice que você levou num domingo? Qual foi o primeiro cálice que você lembrou naquele que você levou para sua casa no domingo? Lembrando o quê? Não. Primeiro, pelo que Jesus fez. Então eu pedi para você colocar o cálice lá, bem em destaque, e você vai olhar para aquele cálice e disse: fui comprado pelo sangue de Jesus, sou amado de Deus. No mês seguinte nós levamos outro cálice, não foi? Nós trocamos com o nosso irmão o cálice, pedi que você colocasse o nome naquele cálice, e você olhar para aquele cálice, você vai dizer: eu sou um com esse irmão. E aquele mês eu troquei com o pastor Itiel. O nome do irmão está lá no cálice, pastor Itiel. Então eu olho para o cálice 1, Deus me ama, sou igreja de Jesus, e eu tenho um irmão, pastor Itiel. Se o corpo está dividido, o espírito se entristece. Mas quando o povo se perdoa e se abraça, o céu se alegra, o fogo volta a cair, a manifestação de Deus é tremenda, seja ser visível na vida, na comunhão, na alegria de servir ao Senhor, de poder olhar para o nosso irmão e reconhecer que nós somos um em Cristo Jesus. Temos as nossas diferenças, mas o que cobre, o que supera, é o sangue de Jesus, é o amor de Jesus na cruz. É Ele que deve prevalecer na nossa vida, na nossa conduta, no nosso dia a dia. Mas pastor, e aquelas pessoas que se afastaram, e aquelas pessoas que não estão mais indo à igreja, vamos estar orando, vamos estar abraçando, vamos estar intercedendo, porque não reconhece o valor da cruz, não reconhece o valor de si mesmo, não podemos julgá-los, mas a Bíblia nos ensina a amar, a buscar, a interceder, porque nós somos a igreja do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, a igreja voltando a ser igreja, voltando à essência, atendendo o convite à mesa do Senhor, o avivamento exige santificação e autoexame. Verso
28 a 32, mas eu quero destaque somente do versículo 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Os irmãos podem ler esse versículo? Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O avivamento, ele exige santificação e autoexame. Paulo diz: examine-se. O avivamento começa no espelho, não no vizinho. É fácil apontar os erros dos outros, mas Deus hoje quer tratar comigo e com você. Haviam crentes em Corinto que estavam fracos, doentes espiritualmente, porque não se examinavam. Eles participavam da ceia de maneira leviana, sem arrependimento, sem reverência, sem mudança. Eu me lembro que alguns anos atrás aqui, eu perguntei a uma pessoa, porque ela veio, uma jovem, uma criancinha, ela veio e disse: pastor, eu quero me batizar. Eu falei assim: que bênção, por que você quer se batizar? Porque eu quero comer aquele pãozinho, beber aquele suquinho. Não é só beber aquele suquinho, comer aquele pãozinho. Há um significado nesse simbolismo. E às vezes tem muita gente que está aqui só para tomar um suquinho e comer um pãozinho. Vou te dar uma dica: aquele pão é plusvita, aquele suco é suco de uva. Compra litros, toma em casa à vontade. Suco, tá? Suco de uva. Vou explicar. Hoje tem que explicar porque as pessoas interpretam diferente, é um perigo falar, principalmente em público. Suco de uva, suco é natural, tá certo? Pão plusvita. Mas aqui é um simbolismo do que Jesus fez por mim. Um simbolismo do que é ser igreja do Senhor. Uma igreja obediente, uma igreja temente, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que olha para os perdidos, uma igreja que se preocupa com os perdidos, uma igreja que ama missões, uma igreja que perdoa, uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de carinho, uma igreja acolhedora. E aquele povo participavam da ceia sem nenhum significado nenhum para eles. Meus irmãos, Deus quer trazer vida nova, mas antes de avivar, Ele purifica. Antes de derramar o fogo, Ele limpa o altar. Lembra de Elias, diante dos 450 profetas de Baal? Fez um acordo lá, 450 profetas de Baal. Olha, vamos lá, vocês vão montar lá um altar, eu vou montar, e aquele que se manifestar é Deus. E aí eles fizeram aquele reboliço, montaram o altar, as 12 pedras, fizeram a canaleta, talvez cantando, né? Bom, certamente cantando ali, feliz, estamos fazendo, Deus vai abençoar, o nosso Deus Baal vai manifestar, fizeram tudo, agora chegou a hora do sacrifício, chegou a hora de pedir, e eles clamaram, e o que aconteceu? Nada. E eles clamaram, pulavam, começaram a se cortar, e foi passando o tempo, foi passando a hora. O que aconteceu? Cansaram. Elias disse: olha, pode ser, clame mais alto aí, que pode ser que Deus esteja ocupado, esteja em outro lugar, ou está no banheiro, sei lá. Está dormindo. Eles cansaram. Então Elias disse assim: vamos preparar o altar. E aí, certamente, Elias também estava cantando: o inferno não pode prevalecer, avançar não vamos parar de crescer, pode parar a igreja do Senhor. Talvez aí depois, construindo lá e cantando ali: só o poder de Deus pode mudar teu ser. Esse é o tempo do Neves, eu não conheço não, ele que me ensinou quando eu era criança. E tantos hinos, olha aí, que sou feliz, agora vou embora, servindo ao Senhor, nova criatura sou,
nova sou. Elias preparou o altar, preparou a canaleta, colocou água. E Elias clamou: ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifesta hoje que Tu és Deus, para que esse povo saiba que existe um Deus, um único Deus, todo-poderoso. E o que aconteceu? Engraçado que quando o povo de Baal, quando eu falei que aconteceu, vocês falam que aconteceu nada, foi melhor do que o Deus que fez. Que coisa, gente. O que aconteceu, irmãos? Quando Elias acabou de clamar a Deus, desceu fogo do céu, consumiu tudo, água, lenha, pedra. E o que aconteceu? O que o povo estava ali ao redor? O que aconteceu com o povo? Todos clamaram, a gente estava lá, só o Senhor é Deus, porque eles reconheceram. E meus amados, a igreja, ela precisa declarar que só o Senhor é Deus. Muitas vezes colocamos e entregamos o poder ao homem, entregamos o poder ao cargo, ao ministério, muitas vezes entregamos o poder à denominação, entregamos o nome de igreja, mas só o Senhor é Deus. É o único que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, o único que veio 100% Deus, 100% homem, para morrer no meu e no seu lugar, para que a glória seja dele, para que o louvor seja dele, para que em todo o tempo faça isso em memória dele, porque só ele é Deus. E a igreja há 32 anos proclamando que só o Senhor é Deus, e deve continuar proclamando que só o Senhor é Deus, no 33º, 34º, seja quanto tempo, a mensagem não pode mudar. A crucificação é essencial da transformação de vida, o sacrifício de Jesus na cruz. Não há outra forma. Não precisa inventar, não precisa criar, não precisa copiar. Essa semana estava em um encontro, e a gente estava começando a observar algumas coisas, ouvindo alguns irmãos não daqui, e a gente estava conversando e olhando, e aí uns começaram a falar: não, mas estão dizendo isso da igreja, estão dizendo isso de fulano, estão dizendo isso de Beltrano. Aí eu lembrei daquele texto, quando Jesus falou lá com os seus discípulos: o que as pessoas falam de mim? Ah, é um profeta, Elias, Jeremias, um profeta. Aí Jesus fala: e você? E vocês, o que dizem que eu sou? Às vezes estão falando mais do que os outros falam e esquecemos de falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus. Pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo nesta manhã: Senhor, o que em mim precisa ser confessado e abandonado? E deixe hoje Ele te lavar antes que o pão toque os seus lábios. Reconheça que Ele é o Senhor e Ele pode mudar, transformar a sua, a minha vida. Porque nós somos a igreja precisa voltar a ser igreja, chorar aos pés da cruz, chorar pelos pecados, se arrependendo dos pecados, amando as pessoas, sendo uma igreja acolhedora. E a ceia, amados, não é apenas uma lembrança, é um convite a um avivamento. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Quando lembramos da cruz, nós restauramos a comunhão e nos santificamos. O Espírito Santo encontra vasos limpos e prontos para transbordar. Hoje o Senhor te chama à mesa, não para cumprir um ritual, não para um sacramento, mas para remover o altar do teu coração. Deus quer reacender a chama, restaurar o primeiro amor,
e trazer avivamento pessoal e congregacional. A igreja. Essa semana estamos terminando o curso Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade. Quantas coisas Deus falou no nosso coração. Quantas coisas simples. Quantas coisas que nós deixamos despercebidos. E somos nós que estamos perdendo. Mas o Senhor nesta manhã nos chama, vem à mesa. A essência de você estar aqui, eu morri em seu lugar. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nesta manhã, convida ao Senhor, peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Talvez seja uma oração mais difícil. Foi a oração do salmista, salmista Davi, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Paulo disse à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, examine-se, pois, a si mesmo. É algo muito pessoal. E que privilégio. E que privilégio. É poder avaliar a nós mesmos e dizer, eu preciso deste avivamento. Eu reconheço que ser igreja, a essência, não há outra forma a não ser passar pela cruz. E reconhecer que sou amado, e reconhecer que sou um com meu irmão. Tão somente para a glória do Senhor. Feche os seus olhos. Olhe ao Senhor, examine-se a si mesmo. Peça ao Espírito Santo para sondar seu coração. Se há algo a confessar, faça isso agora. Se há alguém a perdoar, decida perdoar. Se a chama está apagando, peça que hoje o Espírito Santo de Deus venha reacender. Senhor, renova em mim o teu Espírito. Senhor, que esta ceia seja um divisor de águas na minha vida. Que a chama do teu amor, do teu fogo volte a queimar em mim. E que eu possa ser igreja. Igreja do jeito do Senhor, da forma do Senhor e para a glória do Senhor. Não estamos vivendo muito tempo diferente de que a igreja de Corinto passou. Mas aqueles fiéis, eles prevaleceram. Eles persistiram. Sabe por quê? Porque os seus olhos estavam fixos na cruz. Eles se alimentavam, se alegravam, os ricos comiam diferente do outro, mas eles não tinham discernimento de que a ceia do Senhor é um momento de transformação, de libertação, de cura e de união e de comunhão. Nós temos clamado a Deus um avivamento bíblico. E nós não podemos olhar para a igreja A, para a igreja B, lá está dando certo, ali deu certo. O que dá certo é quando a igreja, ela olha para a cruz. É quando a igreja lembra desse memorial e participa da ceia, lembrando de Jesus, do sacrifício de Jesus, nos purificando de todo o pecado, nos unindo, nos fortalecendo cada vez mais.